Acreditar no sonho, a viver e educar. A vida abre as portas para um mundo bem melhor. Aprender todos os dias com amor e alegria, com fé e harmonia, abraçamos o futuro. Direto do canal Chupa Essa Manga, aqui estou eu, professor Jean. Agora, ó, Colégio Juvenal de Carvalho. Tá ouvindo aí, ó? Rede Salesiana de Escolas. Uhul! Pra construir um mundo melhor. Essa música aí, Ana Cecília, pra gente cantar, ó. Gente cheia de vida, mais entusiasmo diante da vida. Desfrute a vida, todo saber. Rede Salesiana de Escola. Uhul! Rede Salesiana de Escolas. Gente cheia de vida, mais entusiasmo diante da vida. Desfrute a vida, todo saber. Então, estamos aqui direto dos estúdios Chupa Essa Manga para fazer a revisão agora do sétimo ano. Sétimo ano A, B e C. Vou baixar aqui a musiquinha para o fundo ficar só o fundozinho musical. Adoro. Entendeu aí? Então, agora vamos fazer valer aqui. Patrocinado agora pelo Colégio Juvenal de Carvalho. Está valendo a partir de agora a nossa revisão da nossa prova trimestral. E antes de mais nada, eu quero recapitular aqui com você o conteúdo programático. Beleza? O nosso conteúdo programático. Deixa eu te dar um toque aqui, a galerazinha do sétimo ano. Vai passar, meu amigo, aí, jumento, vai passar carro, vai passar topic, vai passar ônibus, vai passar os cambas, vai passar o satanás, mas você presta atenção aqui é em mim. A revisão é aqui, ó. Uhul! Você vai chupar manga comigo aqui, ó. Direto dos estúdios Chupa Essa Manga. A revisão do sétimo ano de História. Uhul! Então, vamos lá. Na nossa primeira etapa, nesse primeiro trimestre, nós contemplamos também o capítulo 1, aquela nossa provinha que teve 8 questões. Você já sabe o que fazer dela, você estuda por ela, você estuda pelas 8 questões para revisar o quê? A matéria da prova parcial. Tudo bem? E aí, claro, o que é novo? O que é exclusivo? O que é inédito para essa prova? É justamente o quê? O capítulo 2. Idade Média. Eita, meu irmão, tem coisa aqui pra gente trabalhar agora. Você fica atento, anota, vai anotando que você vai me ouvindo. Vixe, já tá falando muito isso aqui, tá dando muita ênfase. Aí o que é que você faz? Você vai pegar lá o seu caderninho e... Aí você pega lá alguma coisa lá pra anotar. Aí vai lá e... Anota. Fica anotando, porque é importante. Beleza? Então vamos lá. Então o capítulo 2 é a Idade Média. A gente tem muita coisa para falar sobre a Idade Média. Tudo bem? Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu puxar aqui o material aqui pra gente trabalhar um pouco esse negócio. Certo? Então vamos lá. Vamos lá. Adoro. Pronto, meu amigo, olha. Deixa eu dizer uma coisa. Cadê meu livro? Deixa eu pegar aqui o livro. Deixa eu pegar aqui rapidinho aqui o livro. O nosso livro, tá bom? Deixa eu pegar aqui rapidinho aqui, porque eu preciso de algumas coisas importantes aqui para trabalhar, que eu quero aqui enfatizar para você. Tá certo? Deixa eu pegar aqui. Cadê bonitinho aqui? Ah, olha aqui. Eu quero logo chamar a sua atenção uma coisa aqui importante para poder você dar uma lida. Olha, dá uma lida nesse negócio aqui. Não vai chupar manga verde, não. Você tem que chupar manga madurinha aqui, docinha comigo. Tá, beleza? Então vamos lá. Olha aqui, ó. Na página 32, foca aí, 32. Pegou aí? 32. Diz assim, ó. Depois da morte de Carlos Magno, em 814, seus descendentes entraram em disputa pelo poder. As brigas só terminaram quando o Império Carolíngio foi dividido em 3 partes. No ano de 843, com a assinatura do Tratado de... Olha aqui que tá até em negrito, ó. Tratado de Verdun. Viu aí?
Aí diz, marqueses, duques e condes beneficiaram-se nessa divisão, fortalecendo seus domínios, também conquistaram mais importância ao ajudar na defesa contra os outros bárbaros, chamados de vikings, que atacavam a Europa. Então, a gente vai estudar a partir de agora um período longo, um período de 10 séculos, um período de 1000 anos, tá certo? É a Idade Média, mano. Tá certo? A famosa Idade Média. Que nós temos um destaque de famosíssimo da Idade Média, que é justamente... Ó o antes passando aí. Chupa a manga aqui, comigo. O feudalismo. Eita, meu irmão. Aqui tem coisa massa pra gente tratar aqui. E você não pode vacilar. O seu livro tá até em negrito aqui. Esse tipo de organização que se estabeleceu no século X, o feudalismo começa no século X, denominada sociedade feudal, pois o feudo se tornou seu elemento mais importante. Diz daí, o que é feudo mesmo? Uma propriedade de terra. E era a base econômica da época. A fonte de riqueza da época era o feudo. Não esquece. Tudo bem? O feudo era domínio de um senhor. Daí ele foi chamado de senhor feudal. Incluía terras, pessoas que lá viviam e tudo que lá se produzia. Isso chama-se feudo. Para fechar, para ficar redondinho aqui, ó. No primeiro parágrafo da página 33 diz assim. Vou ler para você, tá bom? Deixa eu botar aqui meu digamos, só para dar um tchan. Você dá umas curtidas, dá like aí nesse vídeo aí, viu? Olha só. Durante o processo de desagregação do Império Romano do Ocidente, estudamos quando? Na matéria da primeira prova parcial. Tudo bem? Aí diz, ó, os grandes proprietários de terras tornaram-se líderes de todos os que viviam em suas terras. Ao longo desse processo, passaram a ser mais respeitados que os próprios reis. Já cadê o rei? O rei desapareceu? Não, o rei se tornou um grande suzerano. Um grande senhor feudal também. Mas ele saiu perdendo a sua importância, o seu poder. A religião, que já servia de elemento de união entre os diferentes grupos, passou a ocupar um espaço cada vez maior na legitimação do poder e na organização social dessas populações. O que foi que nós falamos também na nossa matéria? Que esse período é o período da igreja. Lembra que nós falamos de todos os períodos a partir do nascimento da igreja, tá certo? A igreja cristã, católica. Nós falamos até o seguinte, que o período em que ela teve total domínio foi a Idade Média, que é justamente o período do capítulo 2 que a gente está trabalhando na nossa prova. Tudo bem? Então, o clero ele tem uma importância magnífica, ele tem uma importância significativa nesse período, tá certo? Então, o clero, lembra que nós falamos que o clero que faz parte lá do topozinho da pirâmide social. Imagina aí comigo, ó. Imagina comigo a pirâmide social. Imaginou aí? Lá no topo, primeira ordem ou primeiro estado, clero. Segunda ordem ou segundo estado, nobreza. Terceira ordem ou terceiro estado, servos. Os camponeses. Tudo bem? Primeiro, segundo, terceiro estado. Primeira, segunda, terceira ordem, clero, nobreza e servos. Essa era a divisão. Essa é uma sociedade estamental, dividida em estados, estratificada, estratos, camadas sociais, tá certo? E que elas eram fixas, não havia mobilidade social. Fixa, nasceu servo, bichinho, miseravelmente morrerá servo. Tudo bem? Então, o clero, mas aí nós fizemos uma outra divisão sobre o clero. Vamos matar aqui algumas coisas importantes sobre o clero. Nós falamos da importância do clero nesse período nos seguintes aspectos. O clero, que está lá no topo da pirâmide social, tá certo? Nós dividimos ele em clero secular e o clero regular. De novo, clero secular e o clero regular. Agora vai ficar mais tchan. Deixa eu voltar aqui para os meus óculos escuros. Fashion, adoro. Tudo bem? Então, essa divisão ela é importantíssima. Por quê? Presta atenção. Saca comigo aqui. Chupa essa manga comigo aqui.
O clero secular era constituído de quê? Lógico, já, de religiosos, lógico, que optavam por recolher-se em mosteiros, em abadias, que mais? Em conventos, as mulheres, lembra? Para se tornarem freiras, e eram obrigados a seguir a regra da ordem religiosa, na qual, meu amigo, havia o quê? Ingressado, a exemplo. Diga aí algumas ordens, Jean, alguns exemplos dessas ordens. Nós falamos na sala de aula. Nós falamos dos franciscanos, nós falamos dos beneditinos, nós falamos dos dominicanos. Presta atenção, eu falei dos beneditinos, né? Presta atenção aqui no seu livro, uma coisa aqui importante. Olha aqui uma coisa importante para você saber. Lá na página 48 do seu livro, focou aí, página 48. Aqui, ó. No último parágrafozinho, a ordem dos beneditinos, que eu acabei de citar, criada por São Bento, o santo, São Bento, no século VI, é a ordem religiosa, aquela que fica recolhida, tá certo? Mais antiga da Europa. Ela serviu de modelo para a criação das várias outras, a franciscana, a dominicana, tá certo? Determinando uma vida simples aos religiosos. Vida simples? Eles fazem parte do baixo clero. Então eles fazem voto de pobreza. Que mais, Jean? Mas mantém o trabalho, as rezas e o estudo. Haviam monges que, além de dedicar sua vida a Deus, empenhavam-se nos estudos. Os mosteiros eram verdadeiros depósitos de cultura e da ciência de vários lugares do mundo. Pegou aí que coisa importante? Então, são várias as ordens, mas a mais antiga é a de São Bento, tá certo? Beneditina. Assim como tem as outras que eu acabei de citar, a franciscana, tá certo? A dominicana, a agostiniana, então tem várias ordens. Tudo bem? Então a própria expressão deriva da palavrazinha latina, regula, regular, que quer dizer regra, porque eles tinham muitas regras. Tudo bem? Mas o clero, tá certo? Secular, tá certo? É formado de homens da igreja que viviam em contato permanente com os leigos. Agora o clero secular é diferente. Ele vive em contato com os leigos, tá certo? Ele vive em contato com o mundo, na essência chamada palavra secular, tá certo? E aí o que é que acontece? Com uma função primária, uma função principal, instruí-los espiritualmente, como os próprios párocos, os padres, tá certo? Bispos, cardeais e papas. Então, a expressão deriva também de uma palavrinha latina chamada seculum. Daí a palavra século, com O, tá certo? Tudo bem? Para o português brasileiro, que quer dizer o quê? Espaço longo de tempo. A ordem dos beneditinos, como eu falei, foi a ordem mais antiga criada. Tudo bem? Tá certo? A mais antiga do continente europeu. Olha só, para você entender a importância do clero. Falando ainda um pouquinho ainda sobre a igreja, eu quero destacar uma coisa importante também, que está lá no nosso livro, na página 52. Então, lá na página 52, tá certo? Tem um negócio importante que aí a gente acabou até fechando a nossa matéria, tá certo? Um negócio aqui importante que a gente foi fechando a nossa matéria. Eu vou mostrar, voltar para você também, para você saber aqui, que você não vacilar nesse negócio aqui, tá certo? Presta atenção. Tá ouvindo aí, né, Esther? Tá certo? Presta atenção aqui nas dicas. Olha só. A Esther da Dirlene. Um abraço, viu, Dirlene? Obrigado por tudo, viu, Dirlene, pelo apoio, pela história da logomarca. Valeu, ficou bonito, ficou lindo, tá certo? Massa demais, vai ficar massa demais os outros também. Quero agradecer a você pelo seu empenho e pela sua filha, que é inteligentíssima. Inteligentíssima, sua filha. Tá certo? Focada, tá certo? Assim como a turma também tá focando, porque vê responsabilidades na sala. Valeu. Então vamos lá. Olha só. O que é que ele diz aqui? Ele destaca que uma palavrinha que está em negrita aqui chamada heresias. Mas deixa eu ler o contexto para você entender que negócio é esse. Diz assim, ó. Outros grupos, além de acreditar que a vida religiosa não deriva, que a vida religiosa não deveria estar associada à riqueza, afirmavam ser necessário questionar a igreja e as ideias de seus dirigentes em Roma.
Eles queriam interpretar a Bíblia de acordo com as suas próprias ideias e organizar suas ordens diferentemente de todas as outras. Essas, olha agora o pulo do gato, olha a manga doce aqui na sua direção. Essas interpretações que contrariavam a doutrina da igreja foram chamadas de quê? Heresias. Negação à fé cristã católica. A heresia era um crime e os que cometiam, chamados de hereges, foram duramente perseguidos pela igreja, que criou um tribunal, olha agora, um tribunal, chupa essa manga agora, encarregado de prender, julgar e punir os acusados, até com morte. O tribunal, olha em negrito, o tribunal do Santo Ofício da Inquisição. Menino, isso me lembra uma coisa que a gente estava falando nas últimas aulas. O tribunal da Santa Inquisição. O tribunal do Santo Ofício. Tá certo? Ele julgava e punia os que cometiam crime de heresia. Essa palavra heresia já é do nosso conhecimento, você sabe disso. Você lembra do que a gente já falou dessa palavra? As heresias do Oriente. Mas quem praticavam as heresias no Ocidente, tá certo? Onde estava a sede da Igreja Católica Apostólica Romana, também era julgado por esse tribunal. Tudo bem? Tranquilo? Tá valendo? E aí, para a gente destacar uma outra coisa importante ainda sobre a igreja, a questão cultural, a questão arquitetônica, os seus próprios estilos. Eu não posso deixar de falar isso aqui. A gente trabalhou que na nossa matéria, deixa eu ver se eu encontro aqui uma coisa aqui interessante aqui. Cadê? Adoro. Deixa eu ver aqui. A gente tem umas coisas bem interessantes aqui. Pra tratar. Ah, tá aqui, meu amigo. A arte medieval. Tá lá na página o quê? Na página 58. A arte medieval. Saca só o negócio aqui. Deixa eu pegar um negócio aqui. Pronto. Saca só aqui a coisa. Presta atenção aqui. A gente trabalhou aqui que a arte na Idade Média, principalmente a questão arquitetônica, das igrejas em especial, nós dividimos elas em duas partes, dois grupos. Tá certo? Então existe a arte medieval românica e a arte medieval gótica. Tá certo? Lembra que até quando a gente falou da palavra gótica, foi um espanto na sala, aquela coisa que achava que era o povo tudo de preto, aquela coisa toda. Não, não é nada disso. A gente está falando aqui da arquitetura da igreja de uma forma diferente. Tá certo? Mas aí, para você entender, lembra a dica que eu dei? Foi sobre a arte gótica. Tá certo? Então, ele diz assim, ó. Arquitetos e construtores medievais desenvolveram pesquisas e experimentações com diferentes materiais, buscando proporcionar a quem frequentava as igrejas um contato com o sagrado, uma experiência de proximidade com Deus. A partir do século XII, a arquitetura passou a mostrar traços diferentes. Opa! A partir do século XII começou a mudar algumas coisas. Então vai mudar a arte românica. Opa! De novo, românica não é romântica. É românica, tá certo? De romano, românica, tá certo? Ele diz, olha, esse estilo arquitetônico foi chamado de gótico. Olha a palavrinha aí. Gótico, séculos mais tarde, pelos mesmos pensadores que acreditavam que a Idade Média era uma época obscura. A denominação deriva de nomes de povos germanos. Os povos bárbaros, lembra? Os chamados godos, gotes, ostrogodos e visigodos, por exemplo, que para esses letrados eram vistos como selvagens, né? Roma, o Império Romano, achava que os germanos eram tudo selvagens, bichinhos. Não tem nada a ver com a outra, certo? Então, mas aí ele diz aqui, o pulo do gato da arte gótica aqui. Porém, a arquitetura gótica não possui características sombrias. Chupa essa manga aí, a galera dos pretos aí, viu? Tá certo? Não sei o que, aquela coisa toda. Não, de jeito nenhum. Tem nada a ver e nada de bárbaro.
Então ele diz, olha, características que diz que possuía características sombrias, nada disso, não possui nada disso. E nem é expressão de uma época de atraso e de escuridão. Chupa essa manga. Ao contrário, ela impulsiona pela leveza. Tá certo? Olha, pela leveza, pela transparência e pela luz, instigando sentimentos e transcendência de se chegar até o eterno, ao Pai das luzes, Deus, o nosso Criador, e de fé. Então trazia todo esse sentimento. Então quando você entra numa igreja, uma igreja gótica, para aquelas muitas e variadas janelas, aqueles vitrais maravilhosos, aqueles vidros coloridos com passagens bíblicas e aquelas rosáceas, olha, aquelas rosáceas, como é exemplo da nossa Catedral da Sé. Opa! No centro de Fortaleza tem aquela rosácea maravilhosa bem na frente, bem na fronte. Tudo bem? Então, o estilo gótico se caracterizava por essa leveza, meu filho, por essa leveza. Então havia uma harmonia das formas, tá certo? Uma luminosidade que caracterizava-se com novas portas que foram introduzidas nessas novas igrejas e novas janelas. Chupa essa manga. Era o contrário de tudo aquilo que existia na igreja românica. Na arquitetura românica, poucas portas, poucas janelas, pouca luminosidade. Então dava aquele ar de rígido. E a gótica não, totalmente contrário. Chupa essa manga. Você não pode errar essa questão. Entendeu? Tranquilo? Vamos continuar aqui nosso assunto. Vamos continuar nosso assunto aqui que está interessantíssimo. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos aqui para algumas características importantes aqui para a gente destacar aqui. Que é muito interessante, adoro. Beleza. Olha só, algumas características importantes desse tempo que nós estamos estudando. Tá certo? Nós falamos que a unidade mais importante, porque era a unidade que produzia, tá certo? Que é algo que era produtivo, feudo. Pelo amor de Deus, eu falei no início da revisão. Feudo. Tem nada demais, tem? Feudo? Não, né? Mas havia também uma coisa importante na Idade Média, os nobres que praticavam, tá certo, lutas a cavalo, né? Os famosos o quê? Cavaleiros. Cavaleiros. Não é cavalheiros. Tá certo? É cavaleiros. Tá certo? Mas também dentro dessa história do feudalismo, a gente encontrou também umas pessoazinhas, um grupo lá social, aqueles que concediam a terra, que doavam a terra, que presenteavam a terra. Qual era o nome desse pessoal aí? Suzerano. O suzerano era aquele nobre maior que presenteava, doava feudos, terras, né, as propriedades, presentes, chamado de suzerano. Agora presta atenção aqui. Presta atenção aqui, porque tinha uma série de impostos que nós falamos nas nossas aulas, tá certo? Impostos feudais, e que os servos tinham que pagar ao seu senhor. Pelo amor de Deus, anota isso, por favor, no seu caderno. Memoriza esse negócio. Vou dizer aqui, existe um imposto, tá certo? Que era cobrado pelo uso dos instrumentos. Ó, chego com a minha família, vou trabalhar naquela terra, naquele feudo, vou usar aquelas ferramentas inchadas, um bocado de coisa. Tudo que é de instrumento que eu vou usar naquele feudo, eu pagava o imposto. Olha o troço do nome do imposto. Deixa eu passar essa moda aí. Olha o nome do imposto. Banalidades. Vem da palavra banal. Finalzinho L. Banalidades. Imposto que era cobrado pelo uso dos instrumentos e as instalações do Senhor. Toda instalação lá do Senhor feudal lá que eu fosse usar, paga. As banalidades. Chupa essa manga. Jean, tu falou anteriormente que o suzerano é aquele que doa a terra. E aquele que recebe a terra, como é o nome dele? Vassalo. Com 2 S. Vassalo. Tá certo? Era o que recebia a terra. Quem dava a terra? O suzerano. E tá descendo uma chuva maravilhosa. Adoro.
tá certo? Vou aumentar aqui um pouquinho o volume, que é para poder você ouvir direitinho a minha revisão. Adoro chuva. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Jean, tem uma historinha que eu ouvi falar, que dos vários povos bárbaros, tinha um povo que era de origem germânica, então eram os bárbaros germânicos, que invadiram Roma e depuseram um imperador lá pelo ano 476 a.C. Qual é o nome desse povo bárbaro germânico? Hérulus. Vai lá comigo, vai lá comigo. Lembra do Heraldo Medina, seu antigo professor? Chupa essa manga. Heraldo com H, né? Então, H é de elefante, R de rua, U de uva, L de lombardo, que era um povo bárbaro, O de ovo e S de sapo. Hérulus. Pegou aí? Anotou? Tá certo? Pegou, né? Povozinho bárbaro que invadiu o Império Romano e vai 476, tá? Beleza. De origem germânica, lógico, bárbaro germânico. Tá certo? Então, a principal, meu amigo, a principal instituição da Idade Média, tá certo? A grande senhora feudal, que ela também tinha muitos feudos. Aliás, ela era a que tinha mais feudos durante a Idade Média. Igreja. A Igreja Católica, tá certo? A igreja. Tudo bem? Mas tem um outro imposto também que eu quero que você anote. Saca agora esse outro imposto. Além de trabalhar de graça 3 dias por semana na terra do Senhor, certo? A gente vai já falar dessas terrazinhas aí, a terra do Senhor, já. Vamos já falar, tá certo? Além de trabalhar de graça 3 dias por semana na terra do Senhor, tá certo? Tinham de entregar-lhe uma parte do que produziam. Como é o nome desse imposto? Como é o nome desse imposto aí? Tá certo? Procura pesquisar aí para você saber, viu? Essa eu não vou dizer não. Tá bom? Os pobres do céu tinham que trabalhar e pagar esse imposto aí. Pelo amor de Deus. Tá certo? Tudo bem? Tranquilo? Então, outra coisa importante. Eram chamados de bárbaros pelos romanos. Eu já falei até, ó, a gente até classificou na nossa primeira parcial, eu cobrei isso como questão. Ó, visigodos, ostrogodos, lombardos, suevos, anglos, saxões, érulos, vikings, tá certo? Tudo é bárbaro. Mas tinha um grupo de bárbaros, tá certo? Que eram chamados de bárbaros germânicos, tá certo? Tudo bem? Agora deixa eu dar um toque. Essa aqui eu vou dizer para você. Tinha um outro imposto que o servo tinha que pagar, que chamava corveia. Vai lá comigo. C, O, R, V, E, sempre em agudo não é, I de igreja e o A. Corveia. Significa a obrigação do servo trabalhar 3 dias por semana nas terras do Senhor. Acabei de dizer. Droga, acabei dizendo, misericórdia. Ah, foi, né? Então, corvéia, você já sabe o que é a corvéia, o diabo da corvéia. Tudo bem? Avançando o nosso assunto aqui, tá certo? Então, avançando o nosso assunto, blá, 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 blá. Tudo tá, beleza, adoro isso aqui. Tá tranquilo. Deixa eu lembrar uma coisa que é importante. Lembra que eu falei agora anteriormente sobre a questão do nobre que doa a terra? E do nobre menor que recebe a terra? O nome dessa relação chama relação de suzerania, porque vem da palavra suzerano, e vassalagem, que vem da palavra vassalo, vassalagem. Deixa o espaço aí, deixa. Voltando. Relação de suzerania e vassalagem, tá certo? Beleza? Faz parte desse processo. Deixa eu virar aqui um negócio aqui importante aqui agora. Beleza, 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 beleza. Vamos aqui enrechar mais um pouco aqui algumas características importantes aqui ainda do feudalismo. O feudalismo é um assunto gigantesco, tá certo? Então, não esquece, a Idade Média que nós estamos estudando, que vai do século V, século V
ao século, peraí, 15, deu certo, 5 ao 15, 10 séculos, 1000 anos, aconteceu aonde? Na Europa, tá certo? Então, a Idade Média é um período da história europeia, Idade Média europeia, que compreendeu justamente o quê? O século V e o século XV, tá certo? E é marcado pelo feudalismo, esse sistema político e econômico da Idade Média. Feudalismo, daí tem o ismozinho no final. Feudalismo, tá certo? O sistema feudal, que é o feudalismo, caracterizou-se pela economia baseada no quê? Na agricultura. Que tipo de agricultura, Jean? Agricultura de subsistência. Agricultura de subsistência é aquilo que eu produzo para o meu próprio sustento, tá certo? Para a minha provisão, para me sustentar. Subsistência. Tudo bem? A sociedade feudal também nós falamos que ela é uma sociedade estamental. Já destacamos isso. Dividida em estados, tá certo? Em estratos, em camadas sociais. Tudo bem? Tá certo? E ela é dividida basicamente entre quem? Entre os senhores e os seus servos. Senhores e servos. Tudo bem? Sendo que os primeiros, os senhores, tá certo? Se subdividiam em cavaleiros, que mais? Tá certo? E homens da própria igreja. Então, que eram os nobres. Tudo bem? Então, os senhores estavam ligados a uma dependência. Sendo que os senhores estavam ligados por laços. Existia uma dependência social muito grande. Que colocava como por exemplo, os vassalos e os suzeranos. Lembra? Relação de suzerania e vassalagem. Então, uma dependência social. Os servos eram dependentes dos senhores, nos quais deviam pagar metade da produção ao seu senhor. Chupa essa manga aí. A coisa era tanta que muitos servos viviam em condições viviam em condições miseráveis, porque tinham que devolver muita produção, tá certo? Muita produção que precisava ser devolvida, porque era uma obrigação. Tá certo? Então a política feudal se caracterizava pela centralização, era muito fechado, era centralizado, tá certo? No poder, tá certo? O rei, agora já o rei que tu falou lá no começo, o rei estava enfraquecido, tudo bem? Estava enfraquecido, mas apesar disso ele era considerado o suzerano dos suzeranos, porque a Europa se tornou assim, como fosse uma pizza, dividida em vários pedaços. Cada pedaço era um feudo, cada feudo tinha o seu senhor, com as suas obrigações civis, aqueles impostos que eu falei, tá certo? E aí o que é que acontece? Esses impostos que tinham que ser pagos, tá certo? O senhor era como se fosse o rei da terra. Então, mas existia a figura do rei, enfraquecida, mas existia, mas ele era considerado um suzerano dos suzeranos. Porque no final da Idade Média, quando a gente for estudar, o rei volta a ter uma importância, ele vai ficar fortalecido. Aqui ele está enfraquecido. Tudo bem? Então, outra coisa importante também, para a gente destacar, tá certo, beleza, certo, já comentamos esse tipo de coisa, tá? Ai, deixa eu dizer aqui uma coisa importante que, isso aqui eu não posso deixar de falar não. Deixa eu beber até uma águazinha aqui. A relação, vou falar aqui bem baixo, a relação de trabalho, tá certo? A relação de trabalho que deu origem à servidão, essa palavra servidão, que é o servo que está lá no terceiro estado, servo. Aí o regime que eu vivo de trabalho chamado servidão, ela é oriunda de uma palavrinha chamada colonato. C-O-L-O-N de Natal. Fala, meu Deus, tá passando o quê? Vixe! A-T de tatu, O. Colonato. Foi por causa do colonato que deu origem ao regime de servidão. Servo. Esse que tem uma série de impostos a serem pagos. Tudo bem? O famoso colonato. Ah, mas agora eu vou chegar naquela parte legal. Lá no nosso TDzinho lá, tinha lá uma imagenzinha de um feudo, tá certo? Dividido em 3 partes. E aí você tem que entender agora, era dividido entre manso senhorial, manso servil
e o manso comunal. Presta atenção. Jean, qual é o manso senhorial mesmo? A palavra já... Jean, peraí. O que é manso mesmo? Manso é porque o bichinho é bem mansinho, tranquilozinho, bem mansinho o bichinho. Ai, meu Deus, não faz nada. Não é isso não. Essa palavra manso aqui, a origem dela significa terra. Se é terra, é o quê? Feudo. Então é um espaço territorial, um espaço de terra, um pedaço de terra. Beleza? Então, manso senhorial, já está dizendo senhor, senhorial, senhor, feudal. É o manso do senhor, é a terra do senhor. É a parte da terra de uso exclusivo do senhor feudal. Chupa essa manga. A outra já, manso servil. Servil, servidão, quem servo, né? Beleza. É a parte da terra dedicada ao servo e suas necessidades. E a terceira e última já. Manso comunal. Manso comum. Comum a qualquer um. Uma terra comum. Então, é a parte da terra que poderia ser utilizada pelo servo e também para os interesses do senhor feudal, porque tudo era dele no final das contas. Mas esse é o manso comunal, tá certo? Deixa eu destacar aqui outra coisa importante também sobre o nosso assunto. Ah, tá certo, que é sobre justamente a questão da cruzada. Ai, você não pode perder não. Você não pode esquecer do nosso filme Cruzada, né? O filmezinho Cruzada que nós assistimos, aquela grande produção cinematográfica, tá certo? Que é a retomada de Jerusalém dos muçulmanos. Eita, meu irmão, você não pode perder isso aí. Olha, tem uma cena muito interessante quando o Balian, né, que descobre depois que é filho do barão de Ibelin, né, e todo mundo está indo para Jerusalém, tudo é por causa de Jerusalém. Mas presta atenção uma coisa, Jerusalém é sagrada para 3 religiões monoteístas: judaísmo, cristianismo e islamismo. De novo, judaísmo, cristianismo e islamismo. Judaísmo, cristianismo e islamismo. Só que lá em Jerusalém, que era conhecido como o umbigo do mundo, o centro do mundo, tá certo? Onde peregrinos iam para lá. Você lembra que o Balian diz assim, olha, quando começou a cena lá, ele matou aquele padre e tal, e a mulher dele havia morrido, logo quando começa o filme e tal, e ele tá cheio de temor, aquela coisa toda, e no final das contas ele vai seguir o pai dele. Ele diz assim, é verdade que em Jerusalém eu posso encontrar perdão para o meu pecado e o da minha esposa. Lembra que ela foi decapitada, que diz que ela estaria no inferno, sem a cabeça, né? Aquele padre que até depois ia vai comendo, matou o padre. Ele estava sendo procurado porque ele havia matado um padre. E eles vão para Jerusalém, em direção a Jerusalém. Vamos descobrir lá. Aí, cara, tem uma cena aqui interessante. Tem uma cena super curiosa. Então, Jerusalém era esse grande campo de atração. E quando eles estão entrando em Jerusalém, os peregrinos, tem um peregrino que fica gritando lá. Matar um infiel não é pecado, mas é o caminho para o paraíso. Matar um infiel, vou dizer de outra forma, não é pecado. É o caminho para o paraíso. Já que foi tu disse diferente? Nada. De novo, matar um infiel não é pecado. Não é assassínio. Não é assassinato. Mas é o caminho para o paraíso. Então, motivando, tá certo? Os cavaleiros, motivando as pessoas a irem a Jerusalém, a lutarem juntamente com os cristãos, a expulsarem o infiel. Quem é o infiel que ele está falando? O muçulmano. Que no caso eram os turcos. A ideia primária das cruzadas era expulsar os turcos que haviam se convertido à religião islâmica, o Islã. Então o cara é convertido ao Islã, não importa qual é a sua etnia, qual é o seu povo, ele é chamado de muçulmano. Então Jerusalém era um campo de atração para essas 3 religiões: judaísmo, cristianismo e islamismo. Porque lá eles têm 3 lugares sagrados, meu amigo. Para os 3. Deixa eu dizer aqui. Do islamismo já é sagrado o que lá? O Domo da Rocha. É onde estão lá as mesquitas. As mesquitas de Al-Aqsa. Lá eles acreditam que Maomé, que é o grande defensor da fé muçulmana, da fé islâmica, a fé monoteísta, né? Que lá ele foi ascendido aos céus.
Então, o Domo da Rocha, um lugar sagrado do islamismo. Já ir para o judaísmo, o Muro das Lamentações. Você aprendeu isso no ano passado com o Heraldo Medina, tá certo? Ou com a grande Sami Samia, minha querida Sami, amiga, tá certo? Professora de História. Então, é o quê? Eles acreditam que o templo de Salomão, que foi destruído pelo Império Romano no ano 70 depois de Cristo, só sobrou o Muro das Lamentações, que os judeus fazem assim, ó. Eles ficam diante do muro, rezando e fazendo esse movimento. E colocando as oraçõezinhas lá nas brechinhas, tá certo? Do grande muro. Então, o Muro das Lamentações é um local sagrado para o judaísmo. E já ir para o cristianismo, o que é sagrado? A Basílica do Santo Sepulcro. Então, meu amigo, o negócio lá é quente. Tá certo? Então você não pode esquecer. Então, e aí, meu amigo, tem uma cena massa no filme que eu acho espetacular. Que é quando o Belen já tava todo com aquela indumentária, com aquela cruz ali no peito, né? Com um cruzado e tal. E ele tá entrando e tem algumas pessoas sendo enforcadas. E aquele cruzado que tá com ele tá explicando pra ele alguma coisa, tá explicando alguma coisa pra ele. Ele diz assim: são templários. Tá certo? Saladino tenta manter a paz com o rei de Jerusalém, mas de volta e meia os templários, aqueles que têm aquela vestimenta branca, que tem uma cruz vermelha, tá certo? Bagunçava a paz lá, tá certo? Aquele rei lá, leproso, o rei de Jerusalém, então tentava manter a paz, mas grupos extremistas e os que mais bagunçavam eram os templários. Aí são eles que estão lá para ser enforcados. E são enforcados. Então são quem eles? Os templários. A ordem templária. Tudo bem? Vocês sabem do joguinho, dos videogames que vocês jogam, que eu sei que vocês jogam, tá certo? Não adianta eu me debruçar aqui não, que vocês sabem mais que ó. Tudo bem? Então, outra coisa importante, deixa eu ver se eu já estou finalizando. Bababá. Beleza, adoro. Nanã. Chupa essa manga. Tá? Então, deixa eu ver. Pronto, você precisa assistir o filme Cruzada só para pegar os detalhezinhos principais. No final das contas você vai reler a sua provinha parcial, que eu recomendei você ler suas 8 questõezinhas. Adoro, tá certo? E aí eu quero aqui finalizar aqui, reforçando aos meus monitores, tá certo? Que eu selecionei meus monitores do 7º ano A, a Ana Bárbara, o Gabriel Araújo, a Gabriele Bezerra, quem mais? A Laiane Bezerra, a Maria Saldanha, a Maria Uchoa, a Maima Braga e o Paulo Fernandes. No 7º ano B nós temos a Ana Cecília, tá certo? Nós vamos cantar, viu, Ana Cecília? Aquela música. Mais verdade, gente cheia de vida, mais entusiasmo diante da vida. Vamos cantar essa música, não, foi uma gravaçãozinha pra gente botar lá, viu? Então, Brena Letícia, Esther Maria, né, a grande Esther, João Gabriel, tá certo? A Kícia Fernandes, Pedro Vasconcelos, Pedrão, Rafael Herculano, Vinícius Melo, Viníciusão, valeu Vinícius. Então, e finalizando o 7º ano C, nós temos a Beatriz Sampaio, nós temos a Caroline Rodrigues, o Felipe de Souza, Juliana Raifane, Sara Andrade, Vitória Couras e Vinícius Gonçalves. Não pode esquecer esses monitores, os seus TDzinho de monitoria, viu? Pra garantir, nós vamos fazer um videozinho final. Adoro, né? Que eu já falei pra ele botar no canal. Gente, eu tô me despedindo de você agora. Obrigado pela paciência. Estuda bem, anota tudo bonitinho. Vai ficar legal. Chupa essa manga legal. E no mais, direto dos estúdios, chupa essa manga. Com a Rede Salesiana de Escolas, Colégio Juvenal de Carvalho. Chupa essa manga, galera do 7º ano. Uhul! Rede Salesiana de Escolas. Rede Salesiana de Escolas. Rede Salesiana de Escolas.